Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Olha que 2, em simultâneo nos 103.1 e 100.4 da Rádio Total Algarve e 94.6 da Rádio Sagres Costa Vicentina. E na web em totalfm.pt e sagresfm.pt. Pode também ouvir-nos e seguir-nos no Facebook, na página do Olha que 2. Agradeço aos meus convidados, Adelino Soares, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, e Joana Schenker, campeã mundial de bodyboard, por ter aceitado o nosso convite. Adelino Soares, o meu convidado, integrou a lista do Partido Socialista liderada pelo loutano Joaquim Varinhos às eleições autárquicas de 2001 para o Conselho de Vila do Bispo, altura em que foi eleito vereador, mas na oposição e sem pelouro, durante o mandato de 2002 a 2005. Liderou a bancada do PS na Assembleia Municipal do mesmo Conselho, de 2006 a 2009, e é Presidente da Autarquia de Vila do Bispo desde 2010 e já lá vai no terceiro mandato. Joana Schenker nasceu e cresceu na Vila de Sagres. Aos 13 anos apaixonou-se por uma prancha de bodyboard e até hoje não mais pensou noutra coisa. Venceu vários circuitos nacionais de júniores, pratica o bodyboard há mais de 15 anos e é considerada uma das melhores atletas femininas a nível internacional. Foi campeã nacional, tricampeã europeia e quarta no circuito mundial da APB World Tour em 2016, e tem-se dedicado de corpo e alma ao desenvolvimento do bodyboard no Conselho de Vila do Bispo. É treinadora de bodyboard dos jovens da Associação de Bodyboard de Sagres, da qual faz parte, adora a sua terra, obviamente, e diz que não há melhor lugar no mundo para viver. Atrevo-me a dizer que ela é hoje um ícone no município de Vila do Bispo. Adelino Soares, bom dia mais uma vez. Parece que foi ontem, mas já lá vão 8 anos e 2 mandatos na liderança do município de Vila do Bispo. Está no início do seu terceiro mandato e não se cansa de dizer que não se irá recandidatar, como é óbvio, e dilo inclusive aos seus opositores, inclusive em reuniões de Câmara e pelo menos numa Assembleia Municipal a que assisti. Podemos então intuir que será uma forma peculiar de puxar pelos galões, dizendo: depois de tantas guerras, agora é a minha vez de fazer a festa. Será que acertei? Bom dia, Vítor Gonçalves. Bom dia, Joana Schenker. E obrigado pelo convite. Não é uma questão de festa, é uma questão de ajudar a oposição na mudança do chip. Não vale a pena andar a insistir naquilo que tentaram fazer durante 8 anos. A fórmula não resultou, e isso é evidente, e neste momento tem que se concentrar em propor situações que sejam benéficas para o Conselho e acabar de uma vez por todas com estas guerrilhas que impediram algumas coisas durante estes 2 últimos mandatos e que acredito que não venham a impedir neste, porque temos uma maioria que nos dá, não para festejar, mas dá-nos maior responsabilidade, ou dá-nos igual responsabilidade aos 2 últimos mandatos, para podermos trabalhar em prol da comunidade. Foi para isso mesmo que fomos eleitos. E os indícios neste princípio de mandato terceiro, como é que tem sido? Acha que as ondas estão a mudar? Não digo para o bodyboard, mas digo pelo menos para a sua gestão. Não é uma questão de mudar. Neste momento existe. A conjuntura permite-nos a nós pensar o território, propor e ter alguma garantia que isso é aprovado. Também há reuniões preparatórias entre o grupo, quer da Câmara, quer da Assembleia Municipal. As coisas são concertadas, são feitas em conjunto e dá-nos a nós maior garantia, porque até aqui, por muito boas ideias que tivéssemos, por muito empenhados que estivéssemos, as coisas chegavam à altura da Assembleia Municipal, eram sempre reprovadas, ou quase sempre reprovadas. Assim é difícil de governar, mas isso também não impediu que tivéssemos conseguido alguns dos nossos objetivos, impediu que tivéssemos hoje uma dívida menor, que se tivéssemos levado por diante aquilo que era a nossa proposta, e dou um exemplo, a redução gradual do IMI, hoje, em vez de termos a dívida que temos, teríamos menor, mas isso não é motivo de desculpa. Eu sabia desse cenário quando me recandidatei a este terceiro e último mandato, e o que eu quero agora durante este mandato de 2017-2021, eu espero concluí-lo, mas se não o concluir, tenho uma excelente equipa que o fará, e sem dúvida nenhuma que vou deixar o Conselho melhor do que quando entrei em funções. Põe esta questão, se eu concluir, está aí a visionar um voo mais alto? Não, nunca se sabe. Estou no meu último mandato, é evidente que nunca escondi isso de ninguém, disse-o às pessoas que comigo concorreram aos vários órgãos autárquicos, que quer concluí-lo, mas se aparecer uma oportunidade que seja boa para mim, mas principalmente boa também para o município, é evidente que as coisas estão pensadas dessa forma. Se não acontecer, significa que vou concluir o meu mandato e isso vai me deixar satisfeito. Foi para isso que fui eleito.
muito embora deixe sempre esta ressalva, porque se houver uma oportunidade que seja boa para as duas partes, é evidente que a levarei por diante, porque eu estou limitado ao nível de mandatos, tenho 42 anos e tenho que pensar também na minha vida. Para bom entendedor, meia palavra basta dar, diz o povo e é sábio. Não teve uma vida fácil desde o dia em que tomou posse como presidente do Executivo da autarquia de Vila do Bispo. Podemos concluir que passou as passas do Algarve. Quer dizer, as pessoas, o grupo restrito que me tem acompanhado desde o início, diz que quando não são eles a criar, sou eu, às vezes, que crio esses mesmos conflitos. Acho que a vida é um bocadinho também isto. O dia-a-dia, quer numa autarquia, quer na vida profissional, na vida familiar. Se nós mantivermos as coisas como estão, isto não muda nada. E é importante, às vezes, tomarmos decisões, não por teimosia, mas por convicção, por acreditarmos que é o melhor em determinada altura. Tentarmos, por tudo, que as pessoas que estão à frente de uma autarquia sejam as pessoas mais capazes. E quando entendemos que existem pessoas que não têm tanta capacidade, eu acho que se deve lutar para que essas não possam, de hoje à manhã, assumir o poder. Acho que fizemos um excelente trabalho até aqui. O mandato que aí vem é o mais difícil, porque é o que temos pela frente. Temos maior responsabilidade do ponto de vista de termos uma melhor qualidade do ponto de vista financeiro. E isso vai-nos permitir a nós também mais investimento e vai-nos permitir a nós também um mandato mais tranquilo. Muito embora o que fizemos até aqui foi benéfico para a comunidade, foi benéfico para o território, e a prova disso é que hoje somos reconhecidos no país inteiro como um município de referência e muitas coisas. E já lá vamos desenvolver esse tema. E isso deve-se também ao trabalho que foi feito até aqui. Esperou alguns anos e não fez por menos, derrubou os seus opositores por KO. Para a Câmara Municipal por 4-1 e para a Assembleia Municipal por 10-9, um resultado volumoso. Obteve assim a maioria na Câmara e também, ao mesmo tempo, para a Assembleia Municipal, o que, enfim, como também diria o povo, está como peixe na água, não é? Estes resultados não lhe podem causar algum abrandamento, digamos, na gestão do município? Daí vem a minha intervenção e a minha afirmação que é o mandato mais difícil. Essa conjuntura toda pode-nos levar... Pode dar para adormecer, não? Sim, mas isto é como no futebol, é a mesma coisa. O jogo seguinte é o principal, é o mais importante, e acho que na política também devemos encarar um bocadinho dessa forma. O mandato que aí vem é o principal, é o mais importante, é o que merece da nossa parte a maior dedicação. Isso também tem a ver um bocadinho com a personalidade de quem está à frente das coisas e das equipas que estão à frente. Eu não encaro nada da vida dessa forma, para mim nada é garantido. Para mim, todos os dias é um desafio, e a prova disso é que, muitas vezes, até nos nossos corredores, se comenta que era para ser um mandato mais tranquilo, e tem sido um mandato onde eu tenho sido mais tarde da Câmara, onde eu tenho andado mais intranquilo de um lado para o outro, ou em velocidade de um lado para o outro, porque acredito que isso mesmo, é que se nós colocarmos, e a Joana também, a nível desportivo, também o faz, as nossas metas um bocadinho mais difíceis, se nós colocarmos cada vez mais objetivos e mais difíceis, isso vai pedir da nossa parte um esforço cada vez maior, e o resultado é sempre melhor trabalho e melhor comunidade a beneficiar desse mesmo trabalho. Também podemos intuir que o facto de sair mais tarde da Câmara e estar mais apegado a certos assuntos pode estar a preparar já o caminho de saída. Lá estou eu. Não, Vítor, mesmo que isso venha a acontecer, mesmo que isso seja uma consequência a distância ainda trabalho, é longa. Não, significa que ao sair vou sair de consciência tranquila, que dei o meu melhor até o último dia. Isso ninguém duvida, isso é uma forma de estar, não só agora como Presidente de Câmara desde finais de 2009, já o fiz anteriormente na eleição para a Assembleia e fizemos um excelente trabalho, já o tinha feito como vereador, já o tinha feito anteriormente como dirigente de várias coletividades. Isso é uma forma de estar na vida que não se consegue disfarçar. Isso é algo que existe em nosso próprio e é o que eu quero continuar a fazer daqui para a frente. Os seus primeiros 2 anos foram também marcados por vários episódios, qual deles o melhor? Denúncias, processos, e não foram poucos, que até hoje julgo que não tiveram qualquer consequência. Já foram todos para o arquivo ou ainda estão alguns pendentes? Neste momento não tenho nenhum processo a decorrer, foram todos para o arquivo, mas também era algo que já era expectável, pelo menos da minha parte. Eu tenho essa vantagem de conhecer profundamente a autarquia, de me conhecer a mim próprio e de saber que essas denúncias, que só podiam ser fundadas, senão não seriam anónimas, foram todas arquivadas.
E isso é um bocadinho também uma forma de tentar, eu compreendo, tentar travar alguém que está empenhado e dedicado em levar um conselho por diante. As coisas foram resolvidas, houve coisas antigas que estavam pendentes e conseguiu-se resolver com decisões. E a decisão às vezes incomoda e foi isso que aconteceu. Mas felizmente correu tudo bem e neste momento não existe nenhum processo pendente. De qualquer dos modos, isso perturbou na altura. Retirou algum tempo, esse tempo que se perdeu a responder, fins de semana à procura de papelada. Andou aos papéis. Sim, dias de um lado para o outro a ter que responder a tudo e mais alguma coisa. É evidente que esse desgaste, esse tempo que se perdia, se fosse dedicado à causa pública, seria muito mais benéfico, mas é a vida de um político e como tal há que levar isso por diante. Quem corre por gosto não se cansa. Sim. A certa altura também teve que gerir a autarquia sem o orçamento aprovado. Foi complicado fazê-lo sem esse instrumento, saltando obstáculos e dificuldades de vários tipos. Não foi mais complicado porque coincidiu com o fim de um quadro comunitário de apoio e o início do seguinte, deste que está agora em vigor. Porque a grande consequência era que se quiséssemos criar uma rúbrica nova, porque uma empreitada que se venha a fazer de uma candidatura a fundos comunitários obriga que ela esteja refletida em orçamento. Se isso tivesse acontecido, tinha sido prejudicial, porque teríamos perdido essas mesmas candidaturas. Mas, felizmente, coincidiu com esta transição de um quadro comunitário para outro, mas, de qualquer forma, é sempre complicado ter o orçamento aprovado quase no ano seguinte. Não é benéfico para ninguém, mas isso também não impediu. Isto é como em tudo na vida. Se nós tentarmos aproveitar essa situação para desculpar o não se fazer qualquer coisa, é um mau princípio. Isso que nos levou foi a nos dedicarmos ainda mais, a trabalharmos ainda mais para que pudéssemos concretizar aquilo que eram os nossos propósitos. É evidente, e como eu referi no início desta entrevista, houve coisas que não conseguimos levar por diante, projetos, ideias que nós tínhamos, não conseguimos, mas nada como concretizá-los agora. É curioso, porque eu atrevo-me a dizer-lhe, inclusive, que não foi preciso ir ao ginásio nessa altura para estar em forma, com tantos desafios. E esses obstáculos também teve que os saltar. Essa parte do ginásio hoje em dia é mais complicado porque acabo por não ter muito tempo para aquilo que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é a atividade física, mas é evidente que não é muito do ponto de vista físico da atividade física, mas mentalmente isso teve uma grande vantagem, que é essas dificuldades todas obrigou-me a crescer ainda mais, obrigou-me a ter maior capacidade de resposta a essas situações, fez de mim um melhor político. Os brasileiros costumam dizer que é preciso um jogo de cintura. Ora, para isso é preciso treinar. Para fregar um bocado a cintura, não é? Isso é da parte da agilidade, mas também é preciso alguma resistência mental também é necessário, não é? Mas, enfim, embora o cérebro não tenha cintura, mas tem no seu complexo, é importante estar em forma. Durante alguns anos não se falou de outra coisa do que numa relação litigiosa com a Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila do Bispo. Como é que está o clima entre essa instituição e o Executivo Municipal de Vila do Bispo? Neste momento está ótima. Neste processo todo, neste período todo que sou Presidente de Câmara, apenas nos atrasamos uma vez na transferência mensal, que neste momento é 22 mil euros, são 22 mil euros mensais que transferimos para a Associação. Deve ser dos municípios que mais transfere verbas para uma associação humanitária e fazemos-o de forma consciente e que é importante para a associação. E ela cumpre um papel importante no Conselho? Muito, e tanto é que eu tenho que recordar que fui presidente daquela mesma associação, fui dirigente durante muito tempo e presidente. O edifício que é hoje o quartel dos bombeiros também foi tão confuso, embora fosse uma obra tão desejada. Confuso é a favor. Mas é como em tudo o que se faz naquela terra, é que se faz em todo o país, mas ali em especial é tudo muito difícil, é tudo criticado, porque não se faz, depois é criticado porque se faz. Mas o que é certo é que a obra é importantíssima para a ação do Corpo de Bombeiros, isso é o principal, e isso está à margem de qualquer guerra política ou partidária, mas na altura teve a ver também com as diferentes posições dos diferentes dirigentes políticas e partidárias. Isso foi ultrapassado. Geralmente a política onde se mete às vezes faz estragos, não é? Sim, causa danos. Normalmente sim. É como no futebol também já está. Mas a culpa não é da política, é das pessoas, sim. Exatamente. Quanto ao que a autarquia, enfim, destinou a essa instituição, qual é a verba mais ou menos que até hoje já foi transferida, digamos, para a Associação Humanitária?
No meu mandato foram mais de 2 milhões de euros em transferências mensais de apoio para o funcionamento da associação, em aquisição de viaturas, em apoio a fardamento, em tudo aquilo que nos tem sido pedido. E quando digo isto, e agora aproveitando esta conjuntura poderíamos mudar alguma coisa, antes pelo contrário, estamos disponíveis para ajudar, mas não só a Associação de Bombeiros, como qualquer associação. Para mim não tem cores política nem partidos. Para mim é importante apoiar, tem que ter alguma lógica esse mesmo apoio. Não se pode, e nessa altura com despejar o dinheiro assim com quem... Sim, ter uma associação que pede, eu vou dar como referência, não foi este o valor, mas pede 10 e depois haver pessoas na Câmara a propor 20. Isso é que é completamente absurdo. Ainda propunham mais do que aquilo que a própria associação... Mais papista do que o Papa. Pedia, sim. Isso não é governar, isso não é propor absolutamente nada. Isso é único e exclusivamente tentar ficar bem do ponto de vista da associação, do ponto de vista até se calhar da comunidade, mas isso não é defender o interesse público. Defender o interesse público é encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que a Câmara pode dar e aquilo que as associações necessitam. O Monte Santo António também fez correr muita tinta e não menos polémica. Qual é a situação desse património municipal? Esse edifício foi adquirido pela Câmara Municipal, foi pago durante 4, 5 anos. Já está pago? Está pago. Terminamos a última prestação em agosto do ano passado, 1,5 milhão. Não tenho dúvidas nenhumas que se o município, hoje ou amanhã, colocar aquele imóvel à venda, vale para cima de 1 milhão de euros daquilo que a Câmara deu na altura. Acabou por ser um bom negócio. Foi e continua a ser e será sem dúvida nenhuma um bom negócio para a Câmara, não do ponto de vista de rentabilizá-lo economicamente. Se alguém um dia o decidir, tem ali património que o pode fazer e pode capitalizar a Câmara Municipal do ponto de vista financeiro, mas é uma excelente estrutura para aquilo que é o funcionamento de uma autarquia que não tem esse tipo de condições atualmente. E estamos a falar de cerca de 9 mil metros de área coberta que dá para o município armazenar muitas coisas, dá para parquear as viaturas, dá para milhentas coisas, mas a primeira fase foi liquidar a dívida da compra desse imóvel e agora estamos a programar a recuperação também de forma gradual. O município não tem capacidade para resolver o investimento que necessita aquele equipamento, vai fazê-lo de forma gradual, que é isto que é importante do ponto de vista da gestão do poder local, que é ter consciência que não se consegue fazer tudo num dia. Temos é que garantir que vamos fazer o máximo, fazer aquilo que pudermos e deixar também condições para os próximos executivos. A intenção é dar uma caidela naquilo ou aproveitar o edifício como outros e transformá-lo em alguma coisa de mais utilidade para o município? É utilizá-lo de forma mais útil, que alguns sítios neste momento não estão a ser utilizados devido à degradação também desse mesmo imóvel, mas o que nós entendemos em relação a isto é que vamos rentabilizá-lo com os serviços da autarquia. Tem algumas moradias lá que a Câmara já decidiu que vão ser utilizadas por funcionários da autarquia que não têm habitação. Até desse ponto de vista vamos... É a habitação social, no fim acaba por ser. Embora esta esteja condicionada apenas a pessoas que trabalham para a autarquia. Isso é uma forma também de resolver o problema da habitação, também de garantir alguma segurança naquelas instalações que estão a cerca de 3 km de distância da sede do Conselho, e acredito que no prazo de 10 anos aquilo será, sem dúvida nenhuma, um equipamento com mais vida, um equipamento com muito mais utilidade que não tem neste momento, embora necessite dessa intervenção, e para se fazer a intervenção necessitamos de dinheiro. E tem alguma ideia do que é que ali se poderia construir se houvesse mais dinheiro num futuro a curto prazo, por exemplo? Aquilo basicamente é recuperar, não se pode ampliar a construção, basicamente é recuperar os edifícios existentes. A nível dos telhados estão muito degradados e têm telhas que não podem ser utilizadas nos dias de hoje, terão que ser removidas e começar a ser utilizado pelos serviços municipais. As viaturas do município não têm nenhum sítio onde possam ser parqueadas. A oficina está em conjunto com outros serviços na Câmara Municipal e a ideia é que cada uma das valências do município centralizar tudo ali, mas cada uma delas ter instalações próprias. Outra infraestrutura que gerou alguma polémica durante vários anos foi o Lar e a Creche de Budens. Está terminada a intervenção do município? Sim, está pago o edifício, a dívida que tínhamos já à construtora. Recentemente veio uma decisão de tribunal onde fomos condenados em cerca de 400 mil euros do facto da empresa ter suspendido os trabalhos na altura. E recordo que entrei, salvo erro, no dia 24 de outubro de 2009. Cerca de um mês depois a empresa suspende os trabalhos. Tinha sido pago cerca de 115 mil euros de uma dívida que já estava perto de 2 milhões de euros. A empresa suspendeu.
conseguimos negociar com a empresa e em março do ano seguinte as obras retomaram. Este foi o valor que foi decidido. Houve mais ações que o município acabou por ganhar, mas relativamente a este valor o município vai recorrer porque achamos que é excessivo para uma suspensão de uma obra. A própria empresa tem responsabilidades que deixou que o tempo passasse sem que pressionasse a autarquia para o pagamento dos valores em dívida e um mês depois de entrar em funções tivemos a obra suspensa. Mas o que é certo é que neste momento a obra está paga, está em funcionamento, muito bem gerida pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo. Temos quase a lotação esgotada a nível da creche e de lar, e é isso que nos interessa, é os edifícios não serem feitos só para ser inaugurado para a fotografia. O que nos interessa a nós é que eles tenham utilidade, e a prova disso é que alguns que nós já construímos, como por exemplo o Centro Educativo de Budas, ainda não inauguramos porque nós achamos que seja o mais importante. O mais importante é que os alunos possam ter condições de ensino. O facto é que os presidentes de Câmara normalmente passam muito tempo nos tribunais em demandas, quer dos seus anteriores mandatos, quer também decorrentes do seu próprio mandato. Isso é quase um curso em Direito, ou pelo menos de assistência aos processos, que no futuro pode ter, enfim, uma carreira. Não é? Em vez de fazer a gestão do município, faz a gestão jurídica contra o município ou a favor do município. Se formos para aí, um autarca hoje em dia tem que saber tudo de arquitetura, engenharia, de parte financeira. É uma grande escola. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é a grande mais-valia de um autarca nos dias de hoje. Do ponto de vista financeiro do vencimento já não é aquilo que era anteriormente. Do ponto de vista das regalias, todas elas terminaram. Já ninguém se reforma passados 3 anos. Já não há subsídio de reintegração, também já não existe. Já não existe absolutamente nada. O que existe é um desgaste enorme, mas acima de tudo isso, que é a aprendizagem que se tem por ocupar um cargo destes, acho que, e nos dias de hoje, com a exigência de hoje, que são muito superiores àquilo que foi no passado, e ainda bem que assim o é, terminado um período de 3 mandatos, um autarca sai muito mais preparado para a vida e para qualquer outra atividade que venha a seguir. Agora, do ponto de vista de estar constantemente em tribunais, isso faz parte da vida do autarca, sabemos disso quando vamos para lá, muito embora muitos dos processos que eu tenho, tirando aquelas denúncias que falamos anteriormente, que isso tem a ver com denúncias anónimas, que é normal, mas do ponto de vista daquilo que é a ação da Câmara Municipal, eu não tenho nenhum processo que tenha sido iniciado como consequência do meu trabalho. O que estamos aqui a falar são processos anteriores à minha governação. Falou aí no curso que os autarcas tiram, mas o que é um facto é que os cidadãos que, enfim, enveredarem a certa altura pela política autárquica estão sujeitos a, quando saírem, passarem ao anonimato e pouca consideração, a maior parte das vezes, resta da população para com essa gente que esteve à frente de uma autarquia, com grandes responsabilidades e cada vez mais, e depois deixam de falar nele, esquecem-se. É triste, não é? Mas também muitas vezes é a responsabilidade dos próprios autarcas. Quando estão no poder, pensam que são... E alguns aproveitam-se. Que são as pessoas mais importantes do mundo, não atendem ninguém, viram costas às pessoas, não estão nas iniciativas das coletividades e depois acaba por acontecer, como eu já vi em muitos casos... A bola passa por baixo das pernas. Sim, inclusive no Conselho de Vila do Bispo, e depois as pessoas não ligam nenhuma. E isso faz-me recordar muito aquilo que eu disse nos primeiros dias que entrei em funções. Eu quero, quando sair, quero sair com mais amigos, com mais gente conhecida, com pessoas que me considerem mais de quando entrei. Não é fácil, Vítor, e isso é um trabalho exigente do dia a dia, e eu acredito que, mesmo que possa vir a ficar no anonimato, nunca sei aquilo que farei amanhã, uma coisa sei, da forma como está hoje, sei que algumas pessoas também, é evidente, isso acontece em qualquer cargo que se ocupe, tem a ver também o cargo, também há pessoas que se aproximam por esse mesmo cargo, mas não tenho dúvidas nenhumas que vou ter muita gente que se relaciona comigo sem qualquer interesse durante estes 8 anos, porque são pessoas também que já me acompanham desde a minha infância. Esta minha, enfim, é uma insinuação, mas de modo velado, é a minha visão, no lugar muitas vezes onde eu estou, que observo do passado, do presente e antecipo, se calhar, o futuro, é que isso acontece quando os autarcas abandonam a função, poucos são os que falam neles, que recordam até as coisas boas e algumas vezes até as más, curiosamente, que tenham ocorrido, esquecem-se. Eu que não tenho nada a ver com o jogo, fico como espectador de bancada, fico um bocado, enfim,
triste por a falta de reconhecimento, mas isto, aliás, é uma característica também do nosso povo, ou é inveja, ou é outras coisas assim do género, que, enfim, que ofuscam, de certo modo, o trabalho e a dedicação que os autarcas têm à frente dos municípios. Pensam que eles ganham rios de dinheiro, que têm uma vida maravilhosa, têm 7 horas ou 8 de trabalho por dia, fins de semana lindíssimos para ir passear com a família, férias de 30 dias e mais alguma coisa, algumas pontes, utilização do carro para a borga e tudo, e é essa a leitura que muitas vezes se faz, infelizmente. A baixa natalidade é um quebra-cabeças para os municípios do interior, inclusive para a Vila do Bispo. Será que o seu Executivo, face a esta realidade, está a incentivar o aumento da natalidade atribuindo subsídios à produtividade, neste caso aos nascimentos? É um apoio que se dá. Tenho muitas dúvidas que isso tenha efeitos ao nível da... Que estimula. Sim. Pois, só com pílula outra vez. Da taxa de natalidade. Mas, recentemente nós... O Viagra ajuda, mas o meu subsídio não é para o Viagra, não é? Às vezes nem sequer é dedicado à compra de bens para as crianças, mas isso cada um gera como é um incentivo, digamos. É um incentivo, um apoio. Mas há outro tipo de políticas que temos vindo a fazer e recentemente, como eu ia referir, apresentamos o nosso relatório de sustentabilidade e é interessante ver do ponto de vista daquilo que tem sido o decréscimo populacional que vai ocorrer e ocorre no país inteiro. E aquilo, há dias ouvi alguém dizer numa formação que daqui a 10 anos somos cerca de 8 milhões de pessoas, com tendência sempre a baixar. E são 5 ou 6 cidadãos idosos para um jovem. Pois. Mas isso tem a ver com a longevidade e a produtividade. E a produtividade. E quanto mais nós vamos ficando próximos disso, mais gostamos que ela permaneça. Mas dizia eu que desse relatório pode-se retirar uma conclusão. Há coisas positivas, há outras coisas negativas. Nota-se esse decréscimo de população, embora tenha estabilizado, porque isto não, é como a parte financeira, não se consegue de um dia para o outro resolver todos os problemas. Isto vai-se conseguindo estagnar esse decréscimo, foi o que aconteceu a nível da população, há uma estabilização e depois há um acréscimo. E nós notamos esse acréscimo das camadas mais jovens. A consequência não tem a ver com o apoio que se dá à natalidade, tem a ver sim com a fixação de pessoas de outras nacionalidades. E qual é o valor que atribui o município aos nascimentos, digamos? Para o primeiro filho são cerca de 750 euros, para o segundo 1.000 euros, depois 3 ou mais, cerca de 1.250 euros. Mas como por cada filho? Por cada filho. Não, só de uma vez. Pois, já recebeu dos outros, já não é mau, já dá para um... Depende da idade dos outros. Mas dizia o Vítor isto que é importantíssimo até do ponto de vista da natalidade, que é a importância que tem para nós, nos dias de hoje, a fixação de pessoas de outras nacionalidades. Há jovens casais com filhos que acabam por se fixar no Conselho de Vila do Bispo e isso tem permitido que nas escolas nota-se essa participação. São mais estrangeiros do que portugueses. Sim, tem escolas que é quase metade. E isso é bom, do ponto de vista de termos mais jovens no Conselho. E repara, a escola que tem um sistema de ensino diferente, da Figueira, que esteve fechada durante muito tempo, que foi outra das situações que deu origem a um grande conflito na altura, até porque a anterior Presidente da Junta de Freguesia de Budas, a senhora Celestina Costa, que era contra a abertura desta mesma escola, e hoje em dia tem cerca de 80 alunos. E são alunos de outras nacionalidades. E oriundos de que países? De vários países, da Alemanha, Holanda, do Reino Unido, de todo o sítio. Mais do que de afros. Sim, mais do que de países africanos. E isto é importante dizer isto, que é esta fixação de jovens numa escola que tem um sistema de ensino diferente, tem permitido que os pais, para não dar a transportar os filhos todos os dias, se tenham fixado no Conselho. E este acréscimo de população, e nota-se muito na escola, por exemplo, de Budas, que teve para encerrar, que tinha apenas uma turma, quando fizemos a nova escola, fizemos com uma dimensão considerável, até se a pensar num futuro forte. O que é certo é que ela hoje está completamente ocupada. Como é que fizeram esse milagre? Fizemos criando condições e esta situação que nós temos vindo também a potencializar e que queremos rentabilizar mais ainda, que é a fixação de casais não nacionais que acabam por ter os seus filhos, acabam por ali fixar, e isso é uma mais-valia para todos nós. Outra obra importante que fazia parte do seu programa era o aproveitamento dos antigos celeiros de Vila do Bispo, dando-lhe outro uso mais digno. O que é que vai sair dali? Eu sei o que vai sair dali. Muita gente não sabe, mas já critica também. É mais uma. Cada vez que se faz alguma coisa, criticam tudo. O edifício, da década de 50, completamente devoluto, degradado,
foi utilizado durante os últimos 10, 15 anos apenas para algum material importante da autarquia, mas também para guardar muita coisa que não tinha interesse nenhum. Tudo o que não se sabia onde guardar era tudo para os ratos iam lá dormir. Sim, tudo e mais alguma coisa. Um edifício que não tinha qualquer utilidade estava-se a degradar. Neste momento vai ser feito cerca de 1,5 milhão de euros de investimento. Existe uma candidatura aprovada que está aqui a guardar valores. E, sem dúvida nenhuma, vai ser um edifício de referência. Pode-se criticar do ponto de vista da arquitetura, embora eu acho que esteja espetacular. A equipa de projetista Space Workers, que venceu, ganhou também um prémio internacional de uma moradia que construíram. Por isso, por coincidência, tivemos sorte, e foi na mesma altura que eles acabaram por ganhar o nosso concurso. Temos sorte, pelo menos, que a empresa que ganhou já ganhou um prémio internacional. É conceituada, embora de gente muito jovem e capaz. Agora, o que ali vai nascer é como se fosse um grande posto de turismo, onde as pessoas, não só as pessoas de fora, mas também os locais... Tem um guichê onde as pessoas lá... É como se fosse um museu. Não se pode chamar museu porque o museu obriga uma estrutura de recursos humanos elevadíssima. Nós não a temos, nem podemos contextualizá-la. Exposições e tudo vão para lá? Sim. E onde a pessoa vai fazer uma visita ao Conselho, desde os tempos mais antigos até os tempos mais atuais. Falando da geologia, paleontologia, arqueologia... os descobrimentos, a etnografia, os dias de hoje, a pessoa vai visitar isso tudo, iniciando no museu, neste espaço expositivo, na EPAC, que é o Espaço Público de Atividades Culturais, da Ação Cultural, que se vai chamar o Celeiro da História, porque era um celeiro e a semente é o que faz nascer tudo, e aqui é também onde nasceu toda a nossa história local, e as pessoas começam no nascer do sol e vão terminar no pôr do sol. É como se fosse uma visita diária, uma visita de um dia ao Conselho, e a pessoa, quando decide dali, sai com maior conhecimento do território e depois tem esta facilidade. É como o Conselho da Vila é como se fosse um museu ao ar livre. Imaginemos que quer ver a questão da arqueologia, da questão dos meninos, por exemplo. Dali vai para o terreno e vai poder visitar todo esse espólio que nós temos no nosso território, que é riquíssimo. E eu sou um curioso por obras feitas. Para quando a sua conclusão? A consignação foi assinada nas festas do município, no dia 19 de janeiro. Já na volta atrás? Foi assinado nessa altura. Vai ter que haver agora uma prorrogação do prazo, porque ainda levamos algum tempo a retirar as coisas que lá estavam. A empresa não tem culpa dessa situação. Começou na segunda-feira passada, já removemos o telhado. Foi numa altura um bocado péssima, porque agora neste momento está a chover, mas de qualquer forma a obra para estar concluída de agora a um ano, muito embora não vá abrir logo portas, porque não só a conclusão da parte da estrutura do edifício, mas depois também tem todo o seu apetrechamento interior. E esse já está a ser tratado. Vai levar algum tempo depois a montarmos todo esse equipamento, porque a estrutura já está pensada, já está a ser executada, mas acredito que no ano que vem, talvez no primeiro semestre, mas por estratégia poderá ser no segundo a abertura, a inauguração daquele equipamento que vai ser uma referência não só para a região, mas para o país. E com certeza que houve uma comparticipação do Estado ou dos fundos europeus. Houve essa candidatura que foi feita, nós conseguimos entregar em janeiro do ano passado. O valor de referência, isto é engraçado, porque o valor de referência que nós fizemos na altura, a empresa, quando faz o projeto, orçamenta a obra num 1.075.000 euros, onde a conjuntura daquilo que é do ponto de vista económico das empresas nos era favorável, ainda conseguimos construir algumas coisas assim, mas hoje em dia, como há muito mais empresas, há muito mais municípios e privados a fazer obras, quando lançamos o concurso ninguém concorreu por duas vezes. Tivemos que aumentar o valor, é cerca de 1,5 milhão, mas a candidatura que nós fizemos em janeiro de 2017, essa mantém-se, e o que nós estamos aqui a prever é muito próximo de 1 milhão de euros que vamos ter de financiamento, e esse valor é evidente que nos vai ajudar a minimizar aquilo que é o esforço da Câmara para a construção deste equipamento. E 500 mil é o município que vai participar. Sim. Adelino Soares, no seu primeiro mandato foi também confrontado com um período bastante complicado devido à crise que bateu em cheio no nosso país e não só. Como é que reagiu na altura face a essa quebra de receitas? Teve que apertar o cinto, com certeza, não deu cabo dele, não é? Primeiro o período mais complicado foi o ano de 2010, saber o que é que nós devíamos na realidade. Repara, hoje em dia, eu já disse isto, mas convém até reforçar, hoje em dia uma fatura chega à Câmara, vai para os serviços de contabilidade, a partir desse momento é referenciada como uma dívida. Anteriormente, não só no município da Vila, mas isso se calhar era usual em todo o país, nas autarquias, as faturas iam para os serviços correspondentes daquele entendimento. E a fatura, quando não chegasse à parte da contabilidade, não sabia que isso já estava refletida como dívida. E foi em 2010, até termos consciência daquilo que realmente era a nossa dívida, não foi muito fácil.
Foi um período complicado, implementamos várias medidas, muitas delas não têm efeitos imediatos, mas o que é certo é que aquilo que na altura definimos como estratégia, cortamos muitos eventos que haviam na altura, deixamos de fazer fogo de artifício, iluminação de Natal, deixamos de fazer agroexpo, que era algo que as pessoas gostavam, mas era um investimento de cerca de €500 milhões que a autarquia despendia todos os anos. Fomos cortando em tudo e mais alguma coisa. Houve muito mais rigor naquilo que era os gastos do município, porque também não havia dinheiro, tínhamos que o controlar. O que é certo é que, na altura, foi decidido num período de 10 anos não termos dívida. Estes 10 anos vão ser concluídos no ano que vem e eu acredito que, tirando a dívida que nós vamos ter a médio e longo prazo, que neste momento na altura era 1,5 milhão, neste momento é 1.100.000 e tal, quase 1.200.000, não vamos ter mais dívida a curto prazo, pelo menos a que tivermos será pouco e controlada, muito embora o município não compete só, pelo menos eu não quero só fazer isso, embora tenha sido a prática nos 2 últimos mandatos, mas não quero só fazer a redução da dívida, também queremos fazer alguns investimentos, aproveitar os fundos comunitários, e é isso que estamos a fazer neste momento, e estão obras a decorrer. Se por um lado pagamos a dívida, por outro vamos agravando porque temos obras a decorrer. A ideia é que, quando terminarmos este mandato, pelo menos não ter a dívida agravada e, se possível, e eu acredito que isso possa vir a acontecer, ainda reduzir mais aquele valor que nós temos neste momento de dívida. Apesar de ser um concelho com pouca população, Vila do Bispo tem uma atividade associativa significativa. Qual tem sido a estratégia do seu executivo para com o associativismo do concelho? Essa também foi uma decisão que nós tomamos em 2010, num período complicado para todo o país e também para as coletividades que viram cortados muitos dos apoios que as autarquias davam na altura, mas, recordando aquilo que fizemos na altura, acabamos por arranjar espaços de sede para as várias coletividades. Neste momento estamos a fazer um edifício que é da Câmara, mas que vai ser cedido ao Clube Recreativo Infante de Sagres, e essa foi uma estratégia também para que, naquele período mais complicado para todos, e o município não pode ajudar se não estiver bem, e o município teve que primeiramente equilibrar financeiramente para poder ajudar, que é isso que estamos a fazer agora. Criamos espaços de sede, fomos mesmo com dificuldades apoiando financeiramente as coletividades, com muitos cortes, claro está, e na altura que eu entrei em funções a Câmara devia perto de €500 milhões às coletividades todas do Concelho. Hoje em dia não temos dívida, e para além de não termos dívida, temos as coletividades todas com sede própria, e algumas delas que resolvemos problemas antigos, como o Grupo Desportivo de Burgal, por exemplo, e têm sedes próprias, dizia eu, têm valores com participação financeira que são cada vez maiores, e isso também nos dá a nós uma maior vida associativa, com resultados, e os resultados não têm que ser, e é impossível que isso aconteça, não têm que ser todos campeões do mundo, mas para nós haver atividade para os jovens, haver a participação dos jovens nas várias modalidades, haver a possibilidade dos técnicos fazerem formação, não só no território nacional, mas também internacionalmente, isso dá-nos a nós garantias que estamos a fazer um excelente trabalho. Pelo 3º ano consecutivo, Vila do Bispo marcou presença na BUT, a maior feira dedicada aos desportos náuticos, que decorreu em Düsseldorf, na Alemanha, recentemente. O Adelino Soares também esteve lá e levou consigo a sua porta-bandeira, a Joana Schenker. A nossa Joana foi, pelo 2º ano consecutivo. Eu apenas fui no 1º ano. Isto não podemos escolher quando é que é esta feira, a BUT, em Düsseldorf, e coincide sempre com as festas do município em janeiro. Do ponto de vista turístico, é importante fazer antes do verão, como claro está, e eu não consegui mais uma vez estar presente. Mas sabe como é que decorreu? Mas sei que correu bem, e sei que a estrela daquele evento, do ponto de vista de Portugal e do território do município de Vila do Bispo, é a Joana Schenker, que é campeã do mundo, também os pais são de origem alemã, isso é uma vantagem para nós, mas sei que tem sido muito, muito bom para o município esta nossa participação. É a maior feira internacional dedicada às questões náuticas, e não só estarmos lá, que este ano já teve também outros municípios, já tem mais gente a participar, o que é bom. Significa que nós temos 2 anos de avanço em relação a alguns territórios. Continua a ser importante para nós, e o facto de termos a Joana connosco é uma mais-valia, porque acaba por ainda dar mais relevo a um pequeno território como é o município de Vila do Bispo. Pelos vistos, os visitantes não tiveram descanso durante a feira. Sim, isso tem a ver com... Os visitantes não, os funcionários municipais, digamos, face aos visitantes que visitaram o stand. Se eles não tiveram parados, isso significa que também os visitantes não tiveram sossego connosco. Isso tem a ver com uma estratégia, algo que não foi muito fácil irmos para esta feira. Foi muito complicado do ponto de vista das empresas. Muitas delas não se relacionavam, tive que eu servir de intermediário. Felizmente hoje estamos a participar. Na altura definimos uma estratégia, ninguém ia vender a sua empresa.
porque o município não ia fazer um investimento para que a empresa A, B ou C apenas estivesse a divulgar ela própria, não era estratégia nenhuma, isso seria apenas uma ajuda e se calhar até incorreta. A estratégia e o objetivo é vendermos o território num todo. Foi isso que fizemos. Qualquer empresa vende tudo daquilo que souber, dele e dos colegas que estão ao lado, e de outros que não puderam se deslocar do Düsseldorf. E essa é uma estratégia que tem resultado. E temos notado mais afluência de pessoas fora da época alta, porque vendemos sempre no período baixo. Essa foi outra estratégia que nós definimos entre nós antes de irmos para a Alemanha, é tentar vender ao máximo o período da época baixa, porque na época alta já temos muita gente e isso seria desnecessário. Deu para mostrar as potencialidades do concelho? Deu e continua a dar, não só em Düsseldorf, mas também temos-lo feito a nível da BTL, muito embora do nosso ponto de vista não tenha uma expressão tão importante interno para nós, para o mercado interno, mas se formos somando tudo isto, se formos somando também com os seminários que nós temos vindo a fazer, repare que há 3 anos atrás, há cerca de 3 anos, fizemos o seminário das potencialidades do concelho e o objetivo era a Vila do Bispo num só dia, era o tema. E se repararmos, o nosso museu vai ter esse objetivo e essa mesma visitação num só dia, o seu interior. As coisas acabam por estar interligadas. O objetivo máximo é divulgarmos as nossas potencialidades, que são muitas, primeiramente conhecê-las, e isso temos feito a nível da investigação, para que também quem visita o nosso território, para quem lá habita e tem espaços comerciais, conheça a sua realidade. A Joana Schenker, a nossa convidada, é tricampeã europeia, como eu já disse, vou repetir-me outra vez, também tricampeã nacional, campeã do mundo de bodyboard e é também responsável pela Associação de Bodyboard de Sagres. Está aqui connosco em estúdio e deu mais uma vez um maior brilho à representação de Vila do Bispo nesse certame. Bom dia de novo, Joana Schenker. Bom dia. Com o título de campeã mundial de bodyboard, que lhe assenta como nem uma luva, passou a ser considerada uma atleta de nível mundial. Depois dessa conquista, a sua vida deu uma volta a 360 graus. É verdade, um bocadinho. Realmente não tenho parado de fazer muitas coisas para além de bodyboard. Tenho andado a fazer muitas coisas promocionais também, muitas entrevistas, todas essas coisas que acabam por vir do título. Deu-lhe maior visibilidade, claro. Muito, muito mais, sim. Senti uma diferença muito grande. Passou a ter mais apoios e de quem? É assim, há várias coisas ainda a decorrer que eu agora não posso ainda revelar, mas o mais importante já está fechado, que é novamente com o município de Vila do Bispo. E então também um reforçozinho este ano. Sim. Eu digo reforçozinho para ver se também o Presidente, para a próxima, aumenta mais um pouco. Foi um bom reforço. Também a cerveja Sagres sem álcool voltou a entrar e a reforçar. E ainda há algumas coisas para vir que eu não posso ainda revelar. Pronto. Sente então que o seu esforço tem vindo a ser reconhecido pelo Executivo de Vila do Bispo? Sim. Eu acho que esta ligação com o município de Vila do Bispo é quase como uma equipa, porque eles apoiaram-me. É a porta-bandeira do município? Sim, eu acredito e gosto de ter esse... Epíteto. Sim, mas eu também acho que todo o meu sucesso também vem um bocadinho da visão que houve de apoiar o desporto e uma atleta que na altura, quando foi o primeiro contrato, nem estava a ganhar nada. Apoiaram na mesma e ao longo de todos destes anos cada vez foi correndo melhor, também o apoio tem sido gradualmente aumentado e eu acho que o que aconteceu o ano passado com o título mundial foi exatamente isto, foi as duas coisas que se comporam, foi um trabalho de equipa entre quem apoia e o atleta. Presenças, publicidade, estão agora mais acessíveis. Sim. Continua a treinar os jovens Sim. Aos fins de semana, sábados e domingos, estão reservados para os jovens de Vila do Bispo, Sagres, ali daquela zona toda, quem quiser ter aulas de bodyboard. E os seus títulos de algum modo têm tido reflexo nesses praticantes? Eu acho que... Querem ultrapassá-la? Espero bem que sim, espero bem que sim. A ideia é sempre também inspirar os jovens, influenciá-los no bom sentido, não é? Agora parece-me que adquiriu umas asas, quer ir ao Mundial. Ao circuito mundial, é isso? Eu vou estar no circuito mundial, novamente, que vai já começar... Isso vai custar uma pipa de massa. Mas vai ser possível. Já está rica? Não estou rica, mas vou conseguir fazer aquilo que quis para este ano. Olha, diga-me, a sua presença na FUT, em Düsseldorf, tiraram-lhe muitas fotografias? Algumas. Eu estive não é só o Marcelo, você também qualquer dia está a rivalizar. Estive na Boa, já foi o segundo ano, e da minha experiência da feira, acho que é
é uma mais-valia para o município estar presente. É uma feira enorme, com tanta informação. 240 e tal mil pessoas. É incrível, eu nunca tinha visto uma feira mundo, tão grande. Para ver cabeças. E informação, e Portugal, nota-se que as pessoas estão atentas a Portugal e... Nomeadamente a Sagres. Sim, e Vila do Bispo. O stand nunca esteve parado, nunca está sozinho. As pessoas que estão lá a trabalhar sempre a falar com visitantes. Muitos curiosos. Sim, e eu acho que Portugal está mesmo um bocadinho na moda, porque toda a gente, Portugal, param, veem onde é que é. O sul de Portugal, tão bonito, olha as fotografias e tal. E eu acredito que é um bom investimento estar lá. Joana Schenker, e as pessoas não olhavam para si e não lhe perguntaram, então, mas porquê Sagres? Então, mas porquê é que está em Sagres com tantos países mais ricos para você poder estar uma campeã do mundo? Porque o dinheiro não é tudo, porque não se escolhe... Foi isso que respondeu ele? Não, eu respondi porque foi o meu destino nascer ali em Vila do Bispo, naquela ponta. Os meus pais são alemães, podiam ter ido para qualquer lugar do mundo e acabaram ali. E acabou por ser o meu destino, porque se eu não tivesse nascido lá, nunca teria feito bodyboard, nunca tinha ganho nada disto. Ou seja... é a vida. É a vida. Foi a minha e não me posso queixar. A comunicação social teve muito em cima, focou muito? Na altura, sim. Eu ainda hoje vou a Lisboa dar entrevistas. Eu digo lá, em Düsseldorf teve lá a RTP Internacional, também teve alguns jornalistas alemães. Eu acho que sim, acho que foi uma coisa bastante positiva. Também dei algumas entrevistas numa espécie de um palco em talk show, em alemão, porque é giro, porque os alemães passam e ouvem alguém a falar na língua deles, é mais fácil para eles falarem. Falou em alemão? Claro, falei em alemão sempre. Nos obrigou a traduzirem? Não, é mais fácil para mim até falar em alemão com alemães. Mas como é que uma alemã consegue estar em Sagres e ser campeão do mundo? Isso até é engraçado porque as pessoas ficam curiosas para saber porque é que eu estou lá, como é que fui para lá parar e agora faço bodyboard, que até é um desporto na Alemanha não é muito... Foi a cegonha. Pronto, então é uma curiosidade também, uma coisa que chama a atenção. O que é que Sagres tem, não só a encanta, como lhe dá a força que a tem levado às grandes vitórias? Não sei explicar. Sagres é um lugar muito especial, incrível. Eu acho que qualquer pessoa que passa lá sente aquela energia. Mas também é o sítio onde eu nasci, onde eu tenho os meus amigos, onde conheço tudo e todos e... Mas podia não gostar de lá viver e dar o piro para outra cidade mais limítrofe, por exemplo? Pois. Não lhe deu isso? E acredito que nunca me vai dar, sinceramente. Aline Soares, ao contrário dos que o acusavam de esbanjar dinheiro em algumas iniciativas, está mais de provado que o apoio dado à Joana acaba por ser um bom investimento. Hoje pode-se dizer isso. Hoje, mesmo as pessoas que criticaram na altura, hoje dizem que foi bem pensado e que sempre tiveram a favor, mas não foi bem assim. Eu cheguei-me a sentir muito sozinho em relação a esta questão. Não foi consensual, não foi unânime esse apoio, muito embora depois da Joana se sagrar campeã nacional, europeia e mundial, é tudo muito mais fácil, e isso hoje em dia é algo que seria inadmissível o município não apoiar, seria inadmissível alguém criticar esse tipo de apoio, mas temos que nos reportar à altura. A Joana venceu por mérito próprio, o município apenas fez aquilo que lhe competia, e reparem nisto, Vítor, a Joana há 2 anos tentou ir ao Mundial, foi algumas etapas, não foi outras. A primeira vez que vai, fica em 4º lugar, com os mesmos pontos da terceira. A primeira vez que a Joana tem condições de fazer o Campeonato do Mundo, com esse apoio do município e da cerveja Sagres sem álcool, a Joana sagra-se campeã do mundo. Vamos ter que ter consciência de uma coisa. Agora já não há mais nenhum título superior a esse? É assim, é só a melhor atleta do mundo nesta modalidade. Só a melhor atleta do mundo. E a europeia já é normal desse ponto de vista. A Joana... São trocos. A Joana foi uma aposta nossa e, felizmente, e também com alguma visão, temos que reconhecer aqui, como também tem sido outros atletas que não têm tido este reconhecimento, mas do ponto de vista do território nacional têm tido destaque e é importante para nós. Não só uma aposta na atleta, que hoje é campeã do mundo e tem essa vantagem. A Joana, neste momento estamos a fazer esse trabalho, contratualizamos com uma empresa o valor que tem a Joana Schenker para o município, do ponto de vista das notícias da imprensa, do ponto de vista de ser campeã do mundo e residir ali. E a Joana é um bocadinho um exemplo daquilo que eu referi há pouco quando falávamos do ensino, que aqui está mais um exemplo de pessoas de outras nacionalidades que se fixaram ali, não só do ponto de vista de termos mais crianças, mas também termos crianças ainda mais capazes, tal e qual como já são as nossas. É importante este apoio à Joana. Foi feito de forma gradual, porque o município não tinha outras condições. Agora não há dúvida nenhuma que este mérito deve-se à Joana, ao seu treinador, e mais uma vez a uma coletividade, que é a Associação de Bodyboard de Sagres,
que acreditou também que é possível fazer prática desportiva naquela zona, embora, desse ponto de vista das condições naturais, é o melhor ou dos melhores sítios do país e do mundo para essa mesma prática, mas, quer dizer, este esforço todo da Joana, hoje em dia é fácil dizer isso, mas isto são muitos dias de dedicação e muita dificuldade que teve que passar, e felizmente o município na altura conseguiu mesmo, numa conjuntura complicada, iniciar esse apoio, e acreditamos também que contribuímos pouquinho, mas ajudamos que a Joana hoje fosse campeã do mundo. E estamos a poucos minutos do final desta entrevista de hoje. Eu queria lhe pedir um pouco mais, enfim, de síntese nas respostas, porque gostaria de colocar mais questões, nomeadamente o Parque da Floresta, que passou por um período bastante complicado, como sabemos, que não só prejudicou a economia local, como os cofres do município, pelo o calote de largas centenas de milhares de euros pelo fornecimento de água. Eu julgo que saber que estará para breve o ressurgimento dessa unidade hoteleira de qualidade. Esse retorno à normalidade poderá constituir uma oportunidade para fixar mais cidadãos no seu concelho? O Parque da Floresta é um dos empreendimentos de um grupo que era o Grupo Vigia. Teve aqui um problema de insolvência, houve empreendimentos desse grupo que já foram, entretanto, vendidos. Uns estão a ser rentabilizados do ponto de vista de turístico, de alojamento, e há uma parte que é a parte do campo de golfe, que é da empresa Golfe Santo António, que neste momento está também para venda. Não tenho dúvidas nenhumas que o final de tudo isto vai ser melhor do ponto de vista da entrada de receitas para o município, ao nível do IMT principalmente, ao nível também que era importantíssimo isso, é termos outra vez este grupo, mesmo que de forma separada, a trabalhar bem, porque empregou mais de 3 centenas de pessoas, e neste momento é pouca gente a trabalhar, e tal e qual como já acontece hoje em dia com o Martinhal, que é das entidades mais empregadoras do concelho, podemos voltar a ter um grande grupo a empregar gente. Isso seria muito bom para o município. Vila do Bispo tem vindo a ser notícia pelas várias distinções que lhe têm sido atribuídas e, enfim, numa síntese, perguntar-lhe a que se devem essas distinções. Isso é consequência do trabalho que temos vindo a fazer, quer dizer, quando existe uma empresa que detém, ou com a qual os municípios quase todos do país trabalham, que é a AIRC, por exemplo, que tem a ver com o sistema informático de gestão da documentação toda de uma autarquia, e escolhe o município da Vila como projeto piloto, isso revela que também do ponto de vista técnico e do ponto de vista também da decisão política foi importante para eles. Ninguém faz isso só por amizade, porque nem sequer havia isso, nem há hoje em dia, mas do ponto de vista institucional, reconhecer essa capacidade do Concelho de Vila do Bispo. Tal e qual como, por exemplo, arriscar há cerca de 10 anos atrás a fazer um festival, há 9 anos, de observação de aves foi um risco, e hoje em dia é um evento reconhecido, não só nacionalmente, mas como internacionalmente. Uma boa aposta. É uma boa aposta, e uma aposta que vai trazer grandes benefícios no futuro, e no imediato também já o traz. São coisas inovadoras, são formas de governar diferentes, são acreditar, são fazer as coisas às vezes diferente daquilo que toda a gente faz, é que toda a gente faz sempre o mesmo, e este arriscar permitiu-nos a nós termos projetos que são referência a nível nacional, e é evidente que isso tem como consequência a atribuição de prémios, tal e qual como certificados de qualidade que nós já temos. Adelino Soares, o Forte do Beliche teve muitos anos ao abandono. Após a cedência à autarquia de Vila do Bispo, esse forte sofreu uma intervenção que possibilitou a utilização para diversos eventos. No entanto, parece que há para lá qualquer coisa em perigo de derrocada no Forte do Beliche, não há? Isso, agora isso sempre houve. Há muitos anos, as pedras estão a ir para lá abaixo a água. Isso é uma consequência da erosão da própria costa portuguesa, que não é de agora. O que fazer? O que fazer é aquilo que nós fizemos primeiramente, foi tomar posse daquele imóvel. Fizemos um contrato com a Direção-Geral de Tesouro e Finanças na altura, passou para a posse do município durante 20 anos com possibilidade de ser renovado, e recuperar, que era um edifício que estava devoluto e degradado. Recuperamos. Agora vamos voltar até a repintá-lo. E a ideia é que, logo que haja uma decisão daquilo que vamos fazer, e neste momento já há uma perspectiva diferente, e na altura a conjuntura política também não permitia muito, tínhamos algum receio que não conseguíssemos concretizar aquilo que nós pretendíamos. O que falta aqui é abrir diariamente, porque do resto já estamos a utilizá-lo. Muitos eventos são lá feitos, há privados a pedir para fazer casamentos, há privados a pedir para fazer milhentas coisas, e o próprio município utiliza aquelas instalações para reuniões, para outro tipo de eventos também. Ele tem alguma utilidade. A única coisa que não tem neste momento é a rentabilização diária do equipamento, que nos vai trazer também uma mais-valia desse ponto de vista. Não quero deixar de lhe colocar outra questão, que é a requalificação da 268, julgo eu, que é a estrada que vai da entrada principal de Sagres até à rotunda.
O projeto previu o alargamento da travessia urbana, a criação de áreas de estacionamento para maior fluidez do trânsito e segurança também dos peões. Para quando a entrega dessa estrada ao município para se iniciar as obras? Neste momento existe, isso já foi feito, digamos, com um acordo tripartite, embora isso não haja decisão, pelo menos do ponto de vista do município, mas as várias conversas que tivemos que eu tive com os anteriores executivos e que, naquilo que é a perspectiva do atual executivo, é que aquilo passe para nós. Esse acordo, esse princípio, foi falado na altura com as Infraestruturas de Portugal e as Rotas do Algarve do Litoral, que é a concessionária da IP, que aquela via, uma vez que nenhuma das outras partes pretende a via, que passe para o município. As condições dessa mesma passagem vão ser negociadas na altura. Isto aguarda aqui uma decisão final para que essa infraestrutura possa ser protocolada com o município, e a partir do momento que tivermos esse protocolo feito, iremos fazer um projeto. Neste momento não é uma infraestrutura municipal, não podemos fazer lá absolutamente nada. Agora estamos a lutar para que ela passe para o município, porque achamos que é importante e estruturante para todo o território. Chegamos assim ao final do Olha que 2 de hoje. Agradeço ao Adelino Soares, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, e à Joana Schenker por terem vindo aos estúdios da Rádio Total Algarve e Rádio Sagres FM Costa Vicentina. Todas as entrevistas estão em permanência na página do Olha que 2 do Facebook. Voltamos para a semana, no mesmo dia e à mesma hora, com a presença de Luís Pedro, Presidente do Clube de Ténis de Lolé, Tony Eduardo, Presidente do Loltano Esportes Clube, e Jorge Piedade, Diretor desportivo desta coletividade. Para os meus convidados, muito obrigado por estarem presentes, boa viagem de regresso a Sagres, e para si que nos deu o prazer da sua companhia, muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer estar consigo, continuação de um ótimo dia, até para a semana, se Deus quiser.